contributo à construção da subjetividade docente, ministrada pela doutora Marina Rodrigues Miranda, da Universidade Federal do Espírito Santo. Convidamos a doutoranda Sideni Pereira de Paula para atuar na mediação da palestra. E lembrando que a professora Marina tem 3 livros à venda ali na frente, na banquinha, tá? Ali, na verdade, na mesa. Boa tarde a todos. Vamos receber com carinho uma salva de palmas a nossa querida professora. Esperamos que a professora já se sinta parte da Universidade Federal do Amazonas. Fazer aqui uma pequena leitura do currículo da professora, lembrando que cada um deles escolheu como quer ser apresentado, tá? Então, a professora doutora Marina Miranda é mulher indígena, descendente, mãe de uma filha e 2 filhos, professora doutora em Educação pela Universidade Federal da Bahia e professora adjunta da Universidade Federal do Espírito Santo e docente do Programa de Pós-Graduação em Ensino na Educação Básica, PPGB, UFES, linha de Ensino, Sociedade e Cultura e área de Educação Indígena, Educação do Campo e Educação Quilombola. Professora de Literatura Indígena do curso de Licenciatura Intercultural Indígena Tupiniquim e Guarani, líder do Tupinambá, grupo de pesquisa, ensino e extensão na educação escolar indígena, líder do núcleo de pesquisa, ensino e extensão na experiência do sensível, nas linhas de estudo e pesquisas com crianças nos seguintes temas: educação de infâncias indígenas e quilombola, coordenadora do projeto Carta dos Guardiões da Terra e do Céu, experiência de escritas originárias das crianças indígenas para o mundo, e escritora de literatura indígena infanto-juvenil e produtora cultural do site do Tupinambá. Uau! Professora, bem-vinda. Boa tarde, gente. Tudo bem? Boa tarde. Primeiro, quero muito agradecer, a presença de vocês, porque, de qualquer maneira, é uma ruptura com a literatura canônica que estava sendo tratada esses dias. Então, nós estamos fazendo aqui um corte epistemológico. Então, eu agradeço o professor. Está baixo? Está baixo? É para gravação, professor. É porque eu esqueço da gravação, gente. Bem, como eu disse, nós estamos aqui. Quero muito agradecer quem está presente nesse momento, que é um momento diferenciado que nós estamos vivendo no Brasil. Então, eu começo agradecendo ao professor Dr. Iná pela delicadeza de cooperar com os povos indígenas, convidando junto com o Dr. Dedelha e todos os demais. Quero agradecer também a Sideni por estar aqui, entrou em contato logo cedo, então tudo muito bem organizado, no horário, muito organizado, e todo o agrupamento de graduandos e pós-graduandos aqui, certo? Muito obrigada, carinho, uma água, isso é delicadeza, afetividade, humanidade. E a gente precisa de humanidade. Bem, eu geralmente não faço trabalho sentada, porque indígena nunca sentou. Indígena, ele procura uma terra sem males. E eu sou essa mulher que busca uma terra sem males. Então, eu trabalho com literaturas indígenas, trabalho em um curso de licenciatura intercultural indígena, um curso de mestrado, trabalhando com o povo quilombola, o povo preto e o povo indígena. Por que trabalhar nessas duas vertentes, a Lei 10.639, 2003, 11.645, 2008, de afirmação da discussão, de políticas afirmativas de reparação de danos históricos? Por quê? Porque o Brasil, o
povo é preto e indígena. O Brasil é terra de preto e terra de indígena. E essa população, ela é invisibilizada. Então, eu trabalho na formação de professores com literatura indígena, escrevendo literatura indígena, e não faria jamais o trabalho com microfone, porque também movimento muitas mãos, né? A minha corporeidade, ela só diz diretamente, né? E aí tenho trabalhado essas escritas de auto-histórias de território, do meu próprio território e de toda a minha grande família, de 14 irmãos, né? Eu sou a primeira a entrar na universidade e fui professora de algumas irmãs, uma é da historiadora, outra da literatura, outra da geografia, todos professores. Com mestrado em literatura, minha irmã mais velha. Construção de subjetividade, para construir uma identidade em pertença. É importante que a gente saiba do lugar, de onde a gente vem, do chão, de qual território. Pertencimento. É isso. Esse material, ele não foi realizado somente para cá, ele é realizado para o Brasil. Tenho um grupo de pesquisa chamado Tupiabá, e esse grupo vai se qualificando no sentido que essa é uma ferramenta interativa. E a gente não vai interagir totalmente com ela, porque são somente 40 minutos, e 40 minutos voam. Eu nem vou começar e já parei. E eu quero que sejam rigorosos como foram com os demais, porque a gente sabe que o tempo não é linear, mas é preciso respeitar o outro que vem depois de nós e aquele que vem antes. Certo? Pode passar, por gentileza. Eu queria que baixasse, começasse lá em cima, porque essa ferramenta interativa são pessoas que escrevem na hora que eu estou trabalhando junto. E aí eu gostaria, isso. Aí eu gostaria de me levantar, porque fica bem complicado eu sentada, né? Bem, daria para clicar na primeira história de Marina Miranda, por gentileza. Não tem muito som? Mas esse livro foi confuso e dolorosa. As lembranças da vida que ficaram para trás deixaram o corpo da menina como que dormente, e ela se perguntava se saberia como voltar para casa. Porque de algum modo imaginava que conseguiria regressar, mas até lá, o que seria dela, sem a mãe, sem os parentes, sem a vida que conhece? Seu coração se fechava como a noite se fecha sobre a floresta, trazendo medo, uma sensação sombria, aterradora de que ela se extraviava e daquela vez não haveria uma onça para protegê-la até que estivesse novamente em segurança, sem proteção. Ela sentia que a escuridão a engolia. Som do rugido da onça. Aos 5 anos de idade, calçaram-lhe um sapato, adornaram-lhe com um vestido, cortaram os cabelos, passaram o banho da linha e me pegaram uma pequena malinha, riscadinha, que não tem a mínima ideia do que tinha dentro, porque não tínhamos roupa, vivíamos pelados. Acho que tinha vento, ponto que o vestinho riscado não se apagaram. Eu e meu pai fomos para a beira de uma estrada esperar a lotação. Ela me levava para morar com uma família em uma cidade muito distante. Os verdes da estrada de chão passavam velozes, congelavam estes esquadros da janela em minha memória. Fui levada a morar numa casa muito estranha, por pessoas ainda mais estranhas, gente completamente diferente da realidade vivida anteriormente. Ficou para trás o assoalho mal assombrado, as viradas de tripa no córrego, a imagem das panelas sendo areadas com areia grossa do rio. Nesse novo espaço civilizado, congelei o tempo da minha vida, nas brincadeiras do rio, em mergulho,
nas águas do rio Pitaré. O destino se onça. Eu sou das águas do rio Pitaré e quando vim a primeira vez na Feira Literária do Xingu, já estou na terceira feira, quando eu vi aquela água toda, eu falei, eu vou começar por aqui, por Altamira, e depois eu vou para outros lugares aqui, esse riozão. Então eu estou apaixonada pela região norte. Se pudesse, mudava para cá de tanta água, porque eu perdi muita água ao longo do caminho. Bem, quando eu tinha 5 anos, como foi colocado, meu pai resolveu me pegar e cortou o cabelo realmente, e levar para uma família que tinha um menino homem. Ele falava menino homem, né? E esse menino homem tinha que ter outro menino homem. Esse menino homem seria eu. Então cortou o cabelo bem curto e me levou para lá, botou um chapéu preto na cabeça. Meu pai era um homem preto, pouco retinto, mas negro. Negros são pretos e pardos. Meu pai é um homem negro. E minha mãe uma mulher indígena. Mas, como o mundo é patriarcal, eu só via meu pai. Eu só via o chapéu preto. Botou na cabeça, foi embora. E não tinha ninguém na casa, a não ser uma moça chamada Marina. Então eu me tornei Marininha. Marina e Marininha, que é a moça que trabalhava na casa e não entendeu porque que aquela criança chegou ali, que ninguém pediu aquela criança. Os curucas, crianças indígenas, são raptadas, são doadas, e a gente precisa saber, dentro da sociologia da infância, da antropologia da criança, que a criança é sujeito social competente e que ela precisa ter o direito de saber para onde vai. E isso não acontece, continua acontecendo no Brasil. As pessoas levam e não querem saber. Eu cheguei na casa e tudo muito estranho. Muito estranho que eu venho desse lugar, de virar tripa, né? De ralar mandioca, de ir para a escola com as irmãs. Então não vi parte de alguns irmãos nascerem. E ao longo do tempo eu fui sabendo disso. E aquela família, voltando para casa, né? Que não é materna, que acaba que você fica desmaternado, né? Você vai para uma casa que não é a sua família, você não tem sua mãe lá, e sua mãe fica e ninguém sabe nem por que você foi doado, é sua terceira. E aí, bem, eu começo ali falando do som do rugido da onça, da Verunsky, Micheline Verunsky, e depois eu venho falar um pouco de Guimarães Rosa, para trazer uma onça. E essa onça eu me tornei aos 5 anos de idade, porque as pessoas falavam a tapuia, a onça brava, filha de uma mulher da onça brava, filha de uma mulher porca, filho, era isso que a gente ouvia, essas eram as narrativas. Ouriço cacheiro, mas eu ouvia que eu era criança, ouriço cacheiro. E eu não entendia, porque eu espinhava e ficava atrás de uma porta com muito medo, muito medo. E os anos se passaram e eu leio muito. E assim é uma fruição do tempo da história de pensar a literatura como história oral. Então, por isso, quando eu chego, eu inicio dizendo que é um corte epistemológico, uma ruptura, né? Com a nossa ciência produzida dentro da universidade, que é uma ciência colonizada. Então, hoje, eu trabalho numa perspectiva contracolonial, exatamente por tudo isso que eu tenho dito. Bem, eu trago aqui alguns espectros de histórias várias, né, de história oral. A gente não vai conseguir ouvi-las, e até porque que não é uma formação de professores, é uma formação emancipatória e humana, né? E eu digo a vocês que eu começo me retomar, né, como diz Ailton Krenak, retomar a historicidade, o meu lugar de pertencimento, de territorialidade, vivendo com outros povos indígenas, quando eu entrei para fazer mestrado na universidade.
Eu fui para Cumuruxatiba, uma cidade próxima da Bahia, e é uma cidade onde o tempo não tem pressa e a preguiça é mais gostosa, que lá é uma terra nossa. E nessa terra, eu trabalhando com crianças, com infâncias, fiz meu mestrado com o povo negro e com o povo indígena, e o doutorado a mesma coisa. E ao longo desse tempo, e logo depois, eu acho que 3 ou 4 anos depois, eu entrei na universidade, e aí começa uma outra fortaleza, porque eu fui trabalhar na Universidade Federal do Sul da Bahia, e a Universidade da Inclusão, e não sabia, estava trabalhando, era gerente de formação de professores, 25 anos na educação básica. Um colega entrou na biblioteca e disse: Marina, tem uma universidade aqui que é a sua cara, a universidade mais nova do Brasil, eu terminei de fazer um concurso lá, vai lá fazer um concurso. Eu não quis fazer um concurso exatamente, porque eu acho a universidade colonizada, e a gente precisa, né, construir produções de conhecimento contra-coloniais, decolonizar, né, e produzir trabalhos vinculados a isso, incluindo povos indígenas e povos negros nessa afirmação. Então, nesse diálogo, eu fui para a Universidade Federal da Bahia, que tinha uma carta de fundação e um plano orientador. E era uma prova de 5 etapas, mas eu disse, é um lugar indígena, um território indígena, e lá fui trabalhar com pesquisas com crianças, com pesquisa com crianças oncológicas em tratamento, porque eu trabalhava no curso de medicina, porque eu tenho uma outra formação na área de saúde, então eu trabalhava com crianças indígenas e negras oncológicas que saía da Bahia para o Espírito Santo, na iniciação científica. E trabalhava com a questão das culturas de infâncias, com crianças indígenas, em Porto Seguro, no Pé do Monte. E ali eu começo a minha afirmação, a minha flecha. E essa flecha, ela vem quando uma criança, eu levo os alunos de iniciação científica da graduação para a aldeia. E acho que eu estou fazendo a melhor coisa do mundo. Como eu sempre gostei do Nordeste e Norte, eu peguei vários autores do Nordeste e do Norte, de literatura infantil juvenil, e fui levar para fazer esse trabalho na aldeia. Eu achei que eu estava fazendo a melhor coisa planetária, né? Afirmando o povo indígena, as crianças indígenas, as infâncias indígenas. Então, uma vez por semana eu ia lá e contava história. E nessa contação de história, as alunas, todos os dias, 5 horas da manhã, eu pegava uma Kombi e ia para essa aldeia, na aldeia Pé do Monte, no território lá de Porto Seguro. Até que uma criança, eu contando história, uma criança chegou para outra e disse: por que sua professora só conta história de índio? Na aldeia indígena Pataxó, de crianças Pataxó, povo Pataxó. Aí a aluna negra retinta disse: porque todos nós somos indígenas. A menina olhou e disse: todos nós? E olhou bem para ela, dentro dos olhos. Não pelo cabelo, porque tem indígenas de todas as matizes, né, de cores, mas ela estranhou e perguntou para ela. A princípio a gente pensou que fosse pela identidade, uma quilombola e outra indígena. A princípio a gente pensava isso. Aí ela falou: nós somos todos indígenas. Ela falou: você é indígena? Sou. Você sabe que geme? Ela disse: não. Então você não é indígena. Porque que geme é a língua pachurrã. Se você não fala pachurrã, você não é indígena. E elas não gostavam muito das histórias literárias que eu trazia do norte. Eu trouxe o Munduruku, né, que ele traz toda essa historicidade, e fui trazendo outros, né.
E no final das contas, essas crianças precisavam, né, constituir uma identidade. Nós fizemos uma obra delas. Você sabe o que é Quigênio? Vocês sabem o que é Quigênio? Nós somos no Brasil 305 povos indígenas, 273 línguas, e essa região é a região que tem maior número de povos indígenas. E eu me sinto muito agradecido de estar aqui representando alguns povos do Sudeste para este diálogo. Bem, depois dessa história, a gente vai entendendo que a gente pensa, mesmo falando, eu sou contracolonial, eu sou decolonial, às vezes, nesse processo, esse processo é de construção, uma metodologia que se constrói. E para construir essa metodologia, você tem que se desconstruir. Então, não leve essa força, essa flecha para vocês. Não leve. O mundo é eurocêntrico. E a gente aprendeu assim. Então, se desconstruir é extremamente difícil. Trazer essas metodologias para o nosso estudante, completamente, quase que impossível, se você mesmo não se desconstruir. Então, eu comecei a me desconstruir com uma teórica, uma indígena maori, chamada Linda Smith, que ela produz projetos de pesquisa e insere a gente nessa perspectiva decolonial. Ela não é brasileira, mas foi um trabalho que eu achei que é um fundamento para as cosmologias indígenas. E tenho feito esse esforço de trabalho, às vezes eu escrevo um artigo 10, 12 vezes, para que eu compreenda essa força da literatura oral dentro de mim. E foi não sabia se trazia isso, né, professor Iná? Se trazia um PowerPoint, até porque, se eu sou onça, eu não preciso de PowerPoint e nem dessa ferramenta tecnológica. Eu preciso porque estão vendo que a vida ela é contraditória, aquilo que se fala. Mas era importante, porque eu estou falando com a formação de professores. Eu tinha que trazer também uma ferramenta, porque eu disse que esta aprendizagem ela é longa, ela é demorada. Então eu tinha que trazer uma ferramenta. Essa ferramenta foi usada para a UFBA e outras universidades no tempo da pandemia. No tempo da pandemia, eu acho que eu falei umas 300 vezes. 300, eu acho. Porque com aquele governo, o governo começou a soltar bomba, nem um metro de terra para o povo indígena. Depois, a próxima narrativa, nem um centímetro de terra demarcada para o povo indígena. Aquilo me assustou, porque eu só vivo em aldeias com criança. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Isso em março de 2020. E aí eu criei um grande projeto. E esse projeto me levou para Flix, para tudo quanto é canto aí, porque eu achava que eu poderia salvar. Você acredita que eu achava que eu poderia salvar as crianças? E eu acho que em algum lugar até que consegui, né? Pelo menos na Bahia, no Espírito Santo, em Minas Gerais, deu certo. Então, eu fiz uma ferramenta grande, projetopiabá.com.br, e lá tinha histórias, né, para salvar o fim do mundo. Porque se vocês me deixarem aqui, eu fico aqui às 100 horas. E a história nunca acaba. Coitada de Iná, né, Iná? Mas a amizade é para isso. A amizade é o reconhecimento do outro em alteridade. Se o outro é assim, a gente tem que ouvir, né? E aí, gente, eu também não fortaleço a literatura oral e com essas infâncias somente por elas, mas também para revitalizar o feminino, a minha mãe, o feminino que anda comigo hoje. Porque a minha mãe é como eu. Eu sou como os ancestrais da minha mãe. Então eu precisava fazer aquilo para aquelas outras crianças, porque não fizeram por mim. Porque isso é epistemicídio.
Ninguém tira uma criança de um lugar e coloca no outro, é epistemicídio, é genocídio. Porque o genocídio não é a morte literal, às vezes é outro tipo de morte, né? Então, essas coisas todas eu fui produzindo e construindo por causa dela. Porque minha mãe de manhã cedo falava: levanta, menina, que já é dia, amanhece a lida, ninguém vai aqui. Boi, carro, cavalo na carroça, levanta, menina, e segue para a roça. Eu tinha 5 anos e nunca esqueci, minhas outras irmãs esqueceram. Houve um epistemicídio. Eu não esqueci porque a única herança que eu tinha era memória. Então a literatura oral é memória. Ninguém acredita nisso, mas é memória. Minha mãe pegava o menor e enfiava no poço. Eu tinha horror a sapo. Enfiava no poço para pegar o quê? Pegar água e pegar batinga. Porque o fogão era no chão e tinha que passar um negócio branco em cima do fogão. Era pequeno, baixinho. E descia dentro do balde. Uma lata, era uma lata, né? Na época eram latas, não era um balde como hoje. E o sapo pulava, era uma escuridão, e o sapo pulava em cima. Então, eu escrevo uma literatura chamada Aranã. E Aranã, por que Aranã? Porque o povo indígena Aranã foi exterminado. Então, era também um extermínio. Desceu o poço, era uma morte, uma escuridão de uma criança. Depois aquilo realmente se consolida em outras situações. E por que você está falando isso? Você estava falando de crianças, de um projeto de crianças? Porque essas obras foram feitas para elas. E esta obra foi feita com elas, crianças Pataxó. Elas fizeram o final da obra. Porque todos os nomes das crianças aqui são os nomes das crianças da Escola Pataxó Pé do Monte. Porque o protagonismo da infância tem que ser situado nas obras. E elas, mais uma vez, eu achei que pudesse estar valorizando, né, a cultura delas. Falei que a gente ia lançar este livro e este livro na aldeia. Fui lá anunciar com elas. Tem que ser na aldeia. Todo mundo, Marina, um trabalho bem feito, tem que ser na aldeia. Eu cheguei lá e já anunciei. Vamos fazer o lançamento aqui na aldeia. Aqui a gente não quer, não. Uai. A gente quer ir lá para a cidade onde a senhora trabalha, na universidade, as crianças. E aquilo foi uma dificuldade, tá, minha gente? Porque ninguém tem certidão, botar em ônibus. Eu não fui presa, não sei porquê. Então, na pandemia, eu criei esse projeto e elas entram nesse projeto. As crianças retomam esse projeto, professores retomam esse projeto. E foi entrando gente, foi entrando gente. Você tinha que escrever uma história para elas. Primeiro o mundo escrevia para elas, depois elas escreviam para o mundo. Mas, Marina, como é que você ia fazer as crianças escreverem para o mundo? O professor estava lá, que eu também não poderia entrar no território. Então, nós criamos um samburá cheio de livros com material didático, pedagógico, material de papelaria, e mandamos fazer esse trabalho aqui. Esse trabalho, e mandávamos para elas com histórias indígenas atrás, escrito. Trabalho hercúleo, tá, gente? Nós recebemos mais de 5.000 cartas. Então, imagine, eu imprimia as cartas, enfiava nos envelopes, botava dentro do samburá e saía 800 quilômetros, deixava na porteira de um e de outro, isso na pandemia. E muitas cartas emocionantes. E eu gostaria que a professora Sideni, que está me dando essa honraria, esse sagrado, pudesse ler essa carta que foi enviada pelo projeto do Piabá, que me emocionou muito. Muito obrigada pela honra, professora. Prezadas crianças Pataxó, Tupiniquim e Guarani, posso revelar uma coisa? Não tive oportunidade de contar a ninguém sobre essas histórias que eu inventava. Só agora me veio essa oportunidade, venho
embora envergonhada ainda, compartilhar com vocês. Acredito que essa fase em que eu inventava coisas era de muita elaboração, pois imaginar é melhor do que nascer sabendo, ou pensar que já se sabe tudo, pois acredito que quando pensamos que sabemos tudo, não temos muita chance de imaginar. Tenho pensado nisso. Deve ser chato achar que tudo surgiu para nos atender e que se pode derrubar e deixar o vazio no lugar. Será que o pé de sapucaia, de macaxeira, de jacarandá, de babaçu, de abaracatinga, de jambu, de gabiroba, de mandacaru, de palmeira, de caju, de peroba, de graviola, de ipê, de abatiputá, de acajá, de jurubeba, de guamixameira, de juazeiro, de guaraná, de pau-brasil e outras plantas mais, nasceram só para nos atender? Se assim for, e o gavião, onde vai pousar? A onça pintada, onde vai morar? O tatu, coitado, onde vai se enfiar? E é aí então que me pego a pensar e venho aqui indagar. Será que faltou espaço para imaginar? Faltou imaginação para entender o mundo? Porém, é fácil constatar que talvez tenha sobrado ideias para com o mundo acabar. Por isso, venho deixar essa mensagem de contribuição. Nunca deixe de usar a sua imaginação. É importante viver, mas com amor, sabedoria e proteção. Vila Velha, Espírito Santo, abril de 2020. Marta Anésia R. Paganini. Lindo nome. Obrigada. Olha, todas as cartas vieram para esse livro. Esses livros nós lançamos nas aldeias em 2021 com as crianças, então as viagens foram feitas, Carta dos Guardiões. Essas imagens chegavam, são as próprias crianças. Essa criança que nós levamos, quando levamos o samburá, que as aldeias que mandavam, então 32 crianças, cheguei lá, essa criança aqui queria um samburá também, e a gente não tinha, porque a gente acabava levando a conta, porque também ficava um material bastante caro e a gente fez no peito, né? Depois a universidade reconheceu o trabalho e resolveu pagar o trabalho. Bem, gente, eu sei que o tempo está esgotando, são muitas opções, a cada escolha uma renúncia. Queria muito falar da minha onça, queria muito falar, né, de João Guimarães Rosa com vocês, falar da força da onça. Só que eu teria que escolher, e eu peço desculpas a vocês, porque eu tenho que escolher as infâncias. Então eu tinha que trazer o trabalho de infância. E aqui eu não estou fazendo um trabalho para vender, senão eu não tinha feito tanto esforço no tempo de pandemia, né? O trabalho é para reafirmar outras literaturas na escola. A gente não encontra nas escolas literaturas indígenas e literaturas afrodescendentes. E quando encontra é na contramão, sabe, de todas as nossas lutas emancipatórias e civilizatórias. A gente analisa as obras e vê que não dá para trabalhar com aquela obra. Tem equívocos nessas obras? Tem. Claro que tem, né? A colonização está encarnada em mim também, mas eu estou tentando desencarnar. E desencarnar é esse sentimento de Miracê. Miraçá. Miraçá é um ser que se transforma a cada tempo. Pode ser onça, pode ser pedra, e eu sou educação pela pedra. Educação pela pedra, como João Cabral de Melo Neto, e educação pela pedra de Guimarães Rosa, que hoje eu tenho um método, uma metodologia contracolonial, como diz Nego Bispo, de um quilombola. Esses conceitos não são meus. E nesse legado
nesse legado contracolonial, a gente vem trazendo um trabalho de afirmação política também. Então, quem desejar, quem sabe, fazer um mestrado com literaturas indígenas, literaturas negras, com muito aprofundamento, com experiências do sensível com a literatura, façam o concurso no Espírito Santo, no norte do Espírito Santo. Eu quero um minutinho pedir, por gentileza, professor Iná, e todo o meu respeito a Carlos Rodrigues Brandão, que me acompanhou, o maior antropólogo do Brasil hoje para mim, 84 anos, ele me acompanha em todas as searas. Eu liguei para ele e falei: Brandão, você precisa escrever para as crianças. Ele: estou escrevendo. Vai dar para entrar no livro? Não, mas eu vou botar sua carta lá. E mandou a carta e mandou a foto dele com 5 anos de idade. Então eu gostaria que a professora Iná fechasse, ou aliás, abrisse nosso tempo, né? Um tempo de outras memórias, um tempo de guardar memórias de oralidade. Por favor, professora Iná. E eu já sei que nós estamos com 5 minutos e a professora Iná vai fechar esse trabalho, porque eu estou aqui por ela e por Dr. Ribeiro. Carta às crianças e outras pessoas indígenas da Bahia e do Espírito Santo. Faz alguns dias completei 81 anos. São muitos anos, são 8 décadas, cada uma delas com 10 anos. São muitas cartas de vida vividas entre tantas gentes de tantos lugares. E desde criança sempre gostei de escrever cartas. Primeiro, cartas de menino, escritas à mão, a lápis ou a caneta. Foram muitas ao longo da minha vida, foram milhares. Depois, quando eu aprendi uma coisa muito especial, que naqueles tempos era chamado de datilografia, e quando ganhei de meu pai, aos 15 anos, uma máquina de escrever, comecei a escrever cartas também com a minha máquina. Hoje escrevo usando um computador. As letras e as palavras aparecem em uma tela. É muito prático e eficiente. Escrevi muitas e muitas cartas. E escrevo muitas ainda. E agora estou vivendo uma grande alegria. Saber que vocês, meninos e meninas indígenas, escreveram cartas. E elas foram reunidas e viraram um livro lindo. Penso que todas e todos nós poderemos ter esperança no nosso presente e no futuro. Saber que agora crianças e jovens indígenas escrevem cartas. E escrevem cartas cheias de vida, de amor e de esperança. Vocês escrevem muito aquilo que muita gente adulta neste país e no mundo esqueceu de viver, de pensar e de escrever. Vocês escrevem aquilo que muita gente adulta neste mundo e no mundo esqueceu de viver, de pensar e de escrever. Faz muito tempo que eu acredito com todas as forças que chegou mesmo o tempo de algumas coisas começarem a mudar. E uma das maneiras de se começar a mudar o Brasil e o mundo é as pessoas aprenderem de novo. A primeiro é escutar e ler o que outras pessoas disseram e escreveram, para depois falar e escrever. Chegou a hora de os homens calarem e ouvirem as ideias. A hora dos adultos calarem e ouvirem as crianças e os jovens. É tempo de os brancos calarem e escutarem os negros e os índios. É tempo de os rios se calarem e ouvirem o clamor dos pobres. É hora de os mestres se calarem e aprender com a voz de quem aprende. E depois de tudo, então, chegou o momento de, através das crianças, como vocês, nós todas e todos, começarmos a nos calar para ouvir a voz da vida
e de todos os seres da vida. Faz tanto tempo que essas vozes querem nos falar, que esses seres nos escrevem as suas cartas, as suas mensagens. Mas como elas não são escritas no papel ou na tela do computador, ainda não aprendemos a ouvir essas vozes da vida e a aprender com elas. Chegou a hora de a gente calar um pouco e ouvir a voz e ver as cartas do sol e das estrelas, a voz da noite e a voz do dia, e as cartas da chuva, do vento e das estrelas, as mensagens do mar, dos rios, das montanhas e das florestas, e as cartas e palavras que estão no canto dos passarinhos, nas cores da borboleta, na onça, na capivara, em tudo que vive, como as árvores do mundo e até nas plantas que semeamos nas hortas e nos pomares, para delas nos alimentarmos. Vocês, crianças do mundo indígena, eu penso que serão as gentes que antes de nós já sabem ou estão aprendendo a ouvir a voz da vida e a ler a carta do mundo. Então agora chegou o tempo de vocês escreverem nossas cartas a todas as pessoas adultas do mundo, ensinando a elas o que aprenderam e que todas e todos nós devemos saber para fazer, para recriar a vida no mundo. Um abraço do amigo de vocês, que de tão velhinho que ficou, parece que voltou a ser criança. Carlos Brandão. Eu queria dar um abraço ao professor Bedelha, e nesse abraço ao professor Bedelha eu abraço todos vocês que vieram aqui escutar uma outra literatura. Agora nós aproveitamos para, além de agradecer essa emocionante palestra, eu quero entregar à professora o certificado já, ansiosa para que talvez ano que vem, nos 10 anos, ela esteja conosco, com um presente das efemérides, um presente pessoal meu. Muito obrigada. O professor Mineiro na frente do banco. Pessoal, nós queremos agradecer a Marina, agradecer a professora Iná, que a conheceu e tão impressionada que ficou com uma fala da Marina que ela presenciou, uma convivência, embora rápida, que tiveram. E a professora Iná fez o maior empenho para que nós convidássemos a Marina. Então valeu muito a pena esses dias que estivemos aí, andamos um pouco pela cidade. A professora Iná, que estava esperando a Marina no seu palacete. Então, Marina, muito obrigado, e eu quero te fazer um convite. Nós estamos alinhavando aqui o nosso segundo Festival Literário de Manaus, que é o CIRIM, pela Prefeitura de Manaus. Nós fizemos o primeiro no ano passado, arranhando a Felipe, né? Mas arranhando mesmo, para depois de ir aprimorando e de repente um dia ficar muito parecido. E eu vou propor ao professor Tenório Teles, que esteve conosco no primeiro dia, que é o presidente do conselho, para que a prefeitura traga você para participar do FRIM, do nosso segundo Festival Literário de Manaus. Tá bom? Fiquei muito feliz de